Boa noite, que a paz de Deus seja conosco sempre, como nessa hora. Nós estamos hoje na nossa casa Vinha de Luz para dar início a mais um estudo sobre o Evangelho, para nos orientar a nossa trilha no caminho do bem. E nesse instante nós vamos ler a página do livro Fonte Vinha de Luz, intitulada Saber como convém como preparo do nosso ambiente, né? Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta máquinas de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossa atividade evangélica, toda a atenção é necessária ao êxito da tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos. Quem se presume de posse da humildade para tiranizar os outros e que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve. Que se afirmam crentes, confundidos na fé alheia, que exibe títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são aqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem especialmente, espiritualmente, as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarece sem perturbar, sabe como convém saber e aprenderam a ser útil. Usa o silêncio e a palavra e localiza o bem e o mal, identifica a sombra e a luz e distribui com todos os dons do Cristo. Informa-se quanto à fonte da eterna sabedoria e liga-se a ela como lâmpadas perfeitas no centro da força, fracassos e triunfos no plano das formas temporárias, não lhes modifica as energias. Esses sabem o que sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Isso é muito bonita, né? Nós estamos aqui com essa lição linda, procurando saber como nos convém, e nesse instante vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, com todo amor, com toda gratidão, e vamos orar com todo amor do nosso coração. Pai, de todo o coração estamos aqui, com o vosso Filho amado Jesus, alimentando as nossas esperanças, que estamos aqui para servir Jesus, para ajudar a dar apoio a todos esses que necessitam do teu amor, da tua luz, do entendimento, do despertar da consciência para trilharem com firmeza. Nós estamos aqui para servir Jesus. Nós estamos aqui aprendendo a servir melhor, a dar todo o apoio possível aos ceareiros espirituais, que eles recebam a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, como deve saber como foi preparado o ambiente. E nós aqui estejamos prontos para dar apoio receptivo a esse trabalho
para a divulgação dos vossos ensinamentos, por essa humanidade que geme, chora e sofre por esse mundo afora, por todos que trilham no caminho da dor, por todos que são ingratos à própria vida, Jesus. Nós estamos aqui para isso, pedindo pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil e pelo mundo inteiro. Muito obrigado. E nesse instante, em teu nome, em nome dos nossos falangeiros, liderados pelo nosso querido Frei Fabiano, nós pedimos permissão para dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Nós estamos na noite de hoje com muita gratidão a nosso querido Jesus. Nós estamos mais uma vez com essa grande obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos aqui hoje com o Evangelho, no capítulo 1 do Evangelho, como nós estamos procurando divulgar com todo amor, com todo carinho. Nós estamos sentindo muitas criaturas indiferentes a esse estudo do Evangelho. Muitas criaturas que têm o Evangelho em casa guardado. E nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para estimular a leitura, o estudo dessa obra, para que a gente sinta de perto a necessidade de pôr em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Se não procuramos refletir, nós não vamos aprender. Como disse uma vez o nosso querido Viana de Carvalho, que seria interessante estudar quantas vezes fosse. Primeiro, ler para conhecer. Segundo, ler para começar a despertar. E o terceiro, estudar para a gente se conscientizar daquilo que a gente está fazendo. Porque o Evangelho não é um livro de gabinete, não é aquele livro de escola que a gente aprende e guarda na prateleira. O Evangelho é a lição de vida viva para a nossa vida. Não importa o tempo, não importa se estamos passando por todo esse tempo, 2023 anos, não importa. O que importa é que ele continua sendo a lição viva. Porque o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a única fonte de identificação com o Reino de Deus é realmente Jesus. E nós estamos estudando o Evangelho. E o Evangelho, como estamos fazendo esse estudo mais apurado, nós estamos vendo as revelações da doutrina dos Espíritos, que mostra como revelação Moisés, Cristo e o Espiritismo. E Moisés foi alertado, como nós estudamos, para que a gente acorde para a realidade da época. E naquela época tudo era difícil. Naquela época precisava de haver essa rigidez nos ensinamentos. Depois, anos depois, 1230 anos depois, apareceu Jesus como a segunda revelação. E Jesus não veio para contrariar os princípios do judaísmo, que ele veio para dar ênfase àquilo que precisava também o mundo em sua época. E nessa época em que ele conviveu conosco, havia muita dificuldade para se cultivar o amor de Deus através do espírito de fraternidade. A fraternidade e a solidariedade era uma coisa muito mal apreciada na época de Jesus. Era cada um segundo suas obras, mas esse cada um segundo suas obras tinha outro sentido. Era trabalhar para interesse próprio. Mas Jesus veio para modificar
E quando Jesus veio, ele trouxe seus ensinamentos e ficou por muitos anos, muitos séculos ainda, sendo questionada essa dificuldade. Ainda hoje existem pessoas que dizem que fora da igreja não há salvação. Outros dizem que fora do evangelho não há salvação. E nós espíritas, fora da caridade não há salvação. Mas para que a gente entenda esse fora da caridade não há salvação, surgiu, no século XIX, surgiu o Espiritismo. E o Espiritismo veio para nos esclarecer melhor, que foi através do relacionamento, da prática do relacionamento com os espíritos que veio esse esclarecimento para a nossa vida. Nós ficamos a questionar por que levou 19 séculos para poder surgir. Nós sabemos que tudo tem uma razão de ser. E durante esse tempo todo, foi muito questionado os ensinamentos de Jesus, principalmente em João, quando fala que ninguém consegue entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Isso foi um problema muito sério para ser interpretado, né? Muito sério. Ninguém consegue. Outra coisa também que nos chamava a atenção era a imperfeição de uns, como dizia nosso querido Santo Agostinho, nós não podemos cultivar justiça com injustiça. E muita gente cultivava, era religiosa, cultivava a injustiça em nome da justiça. E isso levantou-se essa polêmica, levantou-se essas dúvidas. Como é que a gente vai conseguir o reino de Deus? Aí a espiritualidade, através dos seus profetas, esses grandes emissários, enviaram muitos ensinamentos aqui na Terra. E esses ensinamentos começaram a surgir por esses enviados. Aqui no Brasil, nós começamos a receber o Espiritismo depois de alguns anos, e quando começamos a receber as notícias do mundo espiritual, começou a haver também essas polêmicas, essas discriminação que acontecia na sociedade, em todos os campos religiosos, e era muito questionada através do que é o Espiritismo, né? E esse que é o Espiritismo vinha mostrando que não devíamos dar apoio ao Espiritismo, mas o Espiritismo veio. E quando ele veio, veio para ficar. Então, nós tivemos o primeiro ensinamento, como já foi bem explicado, através de Moisés, de acordo com a época e com os costumes da época. Veio Jesus também para a pacificação das almas e cultivar esse espírito de solidariedade e de fraternidade. Ninguém consegue o reino de Deus sem amar ao próximo como a si mesmo. Isso dá muito trabalho a gente entender, né? E o Espiritismo veio para nos explicar. E aqui no Brasil nós tivemos esses grandes trabalhadores para nos ajudar, o nosso querido Manuel da Nóbrega, que é o nosso querido Emanuel, ele veio através de Chico Xavier para trazer esses ensinamentos, para clarear através do Espiritismo, que é a terceira revelação. O Espiritismo veio trazer toda essa beleza, porque aí ele veio mostrar o caminho, o despertar. É como se alguém tivesse ido ou feito uma viagem e quando voltou da viagem, viesse trazer as notícias do que assistiu lá. Por exemplo, você viajou para a Espanha, conviveu na Espanha, depois de um certo tempo você voltou para o Brasil e trouxe as notícias. Assim o Espiritismo veio mostrar, através dessa nossa volta ao mundo espiritual, como existe o ensinamento dizendo
E todos nós retornamos à nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual. Mas nós voltamos para a Terra e reencarnamos. E o Espiritismo veio dar ênfase à reencarnação, através desse ensinamento de João, quando ele fala no versículo 3 a 7 do seu capítulo 3, ele vem avisar sobre o nosso retorno à vida espiritual, porque nós somos seres da matéria, da carne e da água e do espírito. As partes que pertencem à matéria são matéria, mas a que pertence ao espírito é espírito. E o Espiritismo veio trazer, através de todo esse ensinamento, que nós, quando retornamos à pátria espiritual, nós levamos todas as qualidades nossas adquiridas aqui na Terra, todas as nossas qualidades. Então, o Espiritismo veio, não veio para mudar nada, ninguém. Ele veio para dar ênfase à conscientização da vida. O Espiritismo veio para isso. E um dia nós vamos conquistar essa cidadania através da doutrina espírita, porque essa notícia ela vai se propagando e ela vai se dilatando por esse mundo afora. O nosso querido Frei Fabiano de Cristo, ele nos deu a comunicação, conversando sobre essas notícias, essas conversas populares, que muita gente, às vezes, não estuda a doutrina, mas eles têm dúvidas sobre a imortalidade da alma, né? Hoje mesmo eu estava conversando e as pessoas estavam conversando sobre o problema dos dedos da mão não são iguais, assim a família são todos desiguais. Aí eu, de leve, eu disse assim, nós já nascemos comprometidos com esse destino. Aí a dona, não perguntei qual era a religião, ela disse, eu concordo plenamente, porque lá em casa éramos 6, cada um diferente um do outro, não é? E é muito difícil. Então, o Espiritismo veio para revelar ao homem por meio de provas. E essas provas são todos esses testes que foram feitos. Já foi feito muito teste a respeito a isso, principalmente na época no século XVII, XVIII, foi feito muitas provas para provar a existência, a natureza do mundo espiritual. E essa natureza, seja espiritual ou materialista notícia, ela nos traz a confirmação da vida espiritual. Até pessoas que traz as notícias onde conviveram, com quem conviveram. Nós tivemos um companheiro nosso que visitou uma fazenda em Campos, e ele, quando foi visitar essa fazenda, é porque a fazenda era considerada uma fazenda mal assombrada. Ninguém conseguia dormir sossegado dentro de casa, né? E quando ele foi, ele tinha uma vidência através da mediunidade dele, além dele tinha premonição, e ele avisou ao casal que era dono desse sítio, se vocês me verem falando sozinho, eu não estou sozinho, mas eu vim aqui para isso, para ajudar vocês, porque as pessoas tomam conta da casa, faz toda dentro de casa a noite toda e trabalha, né? E ele foi fazer essa visita. Quando ele fez a visita, ele chegou lá, descobriu que existia uma senhora jovem, tipo solteirona, de mais ou menos 45 para 50 anos de idade, com aquela roupa caseira dentro de casa, trabalhando, junto com a família. E quando eles iam dormir, ela ia no jarro d'água, no fogo, fazia toda, né? Mas não fazia, era só o barulho do fogo queimando, né? E da chaleira fervendo no fogo. Aí ele procurou se identificar e a família ficou assustada. Disse, você já mora aqui há certo tempo? Aí a moça
ficou sem saber responder. Ele disse: basta afirmar com um gesto na cabeça, que eu quero saber de tudo. Aí ela disse: sim. E quanto tempo você já mora? Ela, muitos anos. Ela respondeu que muitos anos. Depois, através da psicografia, ela revelou que estava ali há mais de 70, 80 anos, que ela tinha sido violentada, assassinada no sítio, e as pessoas não sabiam o que tinha acontecido com ela até essa data, e ela aparecia ali dentro de casa, que era para que alguém um dia aparecesse para saber que ela existiu. Aí, para saber que eu existi, vocês vão no cartório de Campos e procura meu nome e procura saber que eu morri, que eu desapareci, que eu não morri, eu desapareci e até hoje ninguém achou. Meu resto já foi destruído e foram enterrados nesse sítio mesmo, por a pessoa que cometeu o crime. Quer dizer, essa prova está provando a imortalidade da alma, né? Então, o Espiritismo, através desse trabalho, através da mediunidade, ela vem ajudar a gente a transformar o que era sobrenatural, esse, como eu disse, casa mal assombrado, em natural. Porém, o contrário do, como, das forças vivas, sem cessar atuantes na natureza, como fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. E era visto até como uma apresentação em casa de teatro. E a essa relação com Cristo, à luz de que muitas circunstâncias daí, que muito de que ele disse, permanece ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Como foi essa prova, o nosso irmão Lauro Mendonça, Carlindo Mendonça, foi que nos trouxe essa notícia dessa senhora que tinha sido sacrificada e enterrada no próprio sítio. E ela disse: de hoje em diante, eu não vou mais aparecer aqui. E desse dia em diante, o sítio voltou a reinar a paz e a tranquilidade. Muitos casos desses que têm acontecido até hoje, e só o Espiritismo, a igreja, muitas vezes, não admite, porque eles não são espíritas. As pessoas, por que a igreja não prova? Porque a gente são espíritas. E nem tampouco querem ser espiritualistas, né? Acreditar na vida espiritual. Acho que morreu, acabou, os nossos irmãos evangélicos. Mas no Evangelho existem muitas passagens. Uma delas, para, às vezes, algum irmão de outra crença pode não estar assistindo ou vai assistir, muitas vezes a gente fica se questionando se existe a salvação, se existe o reino de Deus e Cristo veio para mostrar o caminho, por que a gente não levantar essa hipótese, né? Levantar a hipótese que pode existir vida espiritual com uma meta, um caminho, que é a imortalidade da alma, não é? Essa imortalidade da alma é o caminho pelo qual nós vamos progredir. Porque nós vamos ficar a vida toda aqui, não dá tempo. Eu, na minha infância, quando eu era católico, eu ficava perguntando se é preciso chegar a uma santidade para se salvar. Todos esses que estão na igreja, cultivando uma série de arbitrariedade, de erro, vícios, dependendo até de bebida alcoólica, religioso, como será que eles vão chegar no reino de Deus? Aí as pessoas diziam: fica no mundo espiritual, no céu ou no inferno que eles criaram, até o fim dos séculos, o juízo final. Que eles achavam, ainda acham, que vai ter um dia
de haver o juízo final, todas as almas vão ser julgadas. Mas se for julgada e não passar no teste, como é que fica? Para uns diz que desaparece, para outros diz que vai, os que não têm valor moral, para o inferno, que agora o inferno acabou. E para outros, para o céu, os que conquistaram. Mas se a gente for observar, é muito pouco o número que vai para o céu, não é? Aí a gente fica sem esperança. A lei do Antigo Testamento teve Moisés, o Novo Testamento teve o Cristo, e o Espiritismo é a terceira revelação, é a lei de Deus, mas não tem a personificá-la, nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado ao homem por um homem, sim, pelos Espíritos, que são as vozes, esse assunto que a gente já estudou, do Consolador Prometido, e esse Consolador Prometido, esse Espírito de verdade ou da verdade, e são esses grandes emissários que estão trazendo essas notícias, né, para todos nós. Nós tivemos Emmanuel, nós tivemos o nosso querido Eurípides Barçanufo, agora nós tivemos nesse século passado a irmã Dulce, o nosso querido Mahatma Gandhi, com a sua beleza da não violência, que ele mostrou para o mundo que o mundo só vai ter paz quando se conquistar, quando a gente conquistar o mundo sem violência. E nós estamos agora, em pleno século XXI, nós estamos vendo esses armamentos, essa tirania que está sendo planejada para destruir a metade do globo terrestre. Agora, nós perguntamos, e esses emissários são homens, hein, que já atingiram a certa nobreza? Sim, intelectual, mas moral, nós estamos longe da realidade. Mas nós estamos em transição. E agora nós vemos as vozes do céu em todos os pontos da terra, como concurso de uma multidão inumerável de intermediários, que são esses médios, esses famosos médios que estão aparecendo na face da Terra, que recebem as comunicações dos espíritos. E, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto de seres no mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, por tomar conhecimento a esse mundo e a sorte que os espera. Quer dizer, os espíritos, nós tivemos agora, no mês de fevereiro, prestando homenagem ao nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, que ele traz um grande ensinamento, né, para todos nós, provando, ele é um desses enviados, que ele conseguiu uma nobreza muito grande quando estava vivendo aqui na Terra, na Bahia. Quando ele retorna ao mundo espiritual, ele retorna para receber orientação, para se tornar-se um desses enviados. Ele recebe todo o treinamento junto à falange de Francisco de Assis para trazer essa notícia que ele traz através de várias obras, né? Que ele traz para todos nós, mostrando que o mundo está em transição e vai ser escolhido os que se identificarem com a vida espiritual. E os que não se identificarem com a vida espiritual, eles vão ser banidos aqui da Terra para um planeta semelhante. Porque a gente às vezes fica pensando, mas se caso haver esse cataclismo, o cataclismo está previsto. Acontecer esse terremoto, esses maremotos, esses terremotos, esses acontecimentos está previsto. Porque são almas afins que vão desencarnar. Nessa quarta-feira a gente estava lembrando que não existe acaso. Dentro da doutrina não existe acaso. Tudo acontece dentro das previsões das reações dos nossos atos. Tudo acontece. E a espiritualidade veio nos mostrar através do Espiritismo.
O Espiritismo é essa terceira revelação, que é a lei de impersonificá-lo, quer dizer, os espíritos, por isso que os nossos companheiros muitas vezes falam, nós não devemos que dizer que o Espiritismo é de fulano. Não, o Espiritismo é religião dos espíritos, foi os espíritos que nos trouxeram. Mas teve alguém à frente desse trabalho, por isso que muitas vezes a gente usa o nome de kardeciana, né? O próprio Bezerra de Menezes usa essa palavra kardeciana, filosofia kardeciana. Por que kardeciana? Porque Kardec se preocupou em aceitar a comunicação dos espíritos, não é? E aqui no item 7 diz, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina o contrário, em que ensinou Cristo, mas desenvolve completo e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. E a gente está vendo que hoje os espíritos vêm trazer essas notícias para todos nós, parentes nossos desencarnados, às vezes até aqui em casa, quando eu me relaciono com as pessoas, né? Vem um parente e traz a notícia, às vezes em pranto, está junto porque tem amizade, né? Que quer bem. Então a gente nota que o Espiritismo vem explicar melhor. E quando Jesus também fala, meu reino não é desse mundo, nós ficamos na dúvida, né? Como é que a gente vai viver o reino do Cristo sem condição? Porque é preciso, como está dizendo, no mundo de regeneração, os espíritos que habitarão nesse mundo vai ser espíritos regenerados, despertos para o bem, que o mal não tem mais sentido na vida desses espíritos. Mas se a maioria encarnada e desencarnada aqui na Terra ainda está predominando o mal, como é que nós vamos conquistar o reino de Deus? Não é? Se torna difícil, muito difícil. Mas o Espiritismo explica. Vem cumprir os tempos preditos e que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, a obra do Cristo, que preside conforme igualmente anunciou a regeneração, que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Quer dizer, esse trabalho aqui na Terra, até a Terra passar a ser uma planeta de regeneração, vai ter que ser feito todo esse trabalho dessa seleção. Mas tem almas empedernidas, fechadas, com aquele condicionamento cristalizado na personalidade, que não quer mudar. Tem pessoas que não aceitam perdoar e só aceita agravar cada vez mais. A gente viu agora na política a pessoa misturar a política com religião para estragar tudo, né? Mas, com a graça de Deus, a gente está aí. Então, esse mundo de regeneração, nós vamos encontrar explicação através do Espiritismo, que é essa terceira revelação. E é de grande importância para todos nós o estudo. Mas eu aconselho que estudar não é ler. Esses dias eu estive conversando com uma pessoa e a pessoa estava censurando outra pessoa, e eu estava dizendo, não. Nós, quando fizermos uma palestra sobre qualquer assunto, nós devemos exemplificar para intelectualizar, que é o primeiro objetivo, e o segundo, para estimular a pessoa a viver melhor. Que todo estudo que nós fazemos é para o bem.
da humanidade. Estudo espírita é estudar a vida, como o Espiritismo nos fala. Nós estamos estudando a nossa própria vida. Cabe a cada um de nós procurar várias fontes de pesquisa, fazer a pesquisa, exemplificar e mostrar as fontes de pesquisa. Muitas vezes o assunto que nós estamos explanando não está sendo visto com bons olhos, mas as obras que nós citamos para que a gente aprenda o Espiritismo, às vezes estimula e trabalha a pessoa para agilizar seus passos no caminho do conhecimento. Nós temos um aqui que nos fala sobre o nosso querido assunto, né? Assunto muito importante nosso, que é roteiro do nosso querido Emmanuel. O capítulo 38 ele mostra esse assunto como nós estamos conversando, né? A missão do Espiritismo, tanto quanto o Ministério do Cristianismo, eu estava falando, se você está fazendo uma palestra, a pessoa não quer ler a Gênesis, não quer estudar o livro dos Espíritos, ou acha difícil interpretar o livro dos Espíritos. Então, tem essa aqui, um livrinho mais suave, 2 páginas, que explica o mesmo assunto que eu estou fazendo a palestra da noite de hoje. É o mesmo assunto. A pessoa chega em casa, pega isso aqui, só tem 3 páginas, lê essas 3 páginas e entendeu melhor. E a gente cita, hoje nós estamos fazendo um estudo sobre a terceira revelação, aonde nós encontramos uma explanação clara do nosso irmão Emmanuel no livro O Roteiro, escrito por ele, nosso irmão Chico Xavier, e o capítulo é 38, a missão do Espiritismo. É justamente o que nós estamos lendo na noite, estudando na noite de hoje. Cristo escolheu a revelação, acolheu a revelação de Moisés. A doutrina dos Espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, independente de qualquer crença religiosa, que nós não somos contra a religião nenhuma, nosso ponto de vista é esse. A gente deve conversar com toda a nobreza, porque as pessoas são contra. Vocês podem ser contra, mas nós não, porque não cabe a cada um. O Espiritismo é, acima de todo, o progresso libertador de consciência. O Espiritismo veio para mim. E nessa semana eu estava fazendo um estudo, eu estava falando, a pessoa perguntou, eu aceitei essa tarefa em mim por amor, por bem. O senhor, durante esse tempo todo que o senhor teve doente, como é que o senhor passou? Eu disse, eu não tive, porque eu se via doente. E a espiritualidade notou que eu não estava moralmente doente, que o físico não ia atrapalhar o que eu estava fazendo. O próprio André Luiz, o rapaz ficou parado. Eu tive, no auge do meu sofrimento, eu não via. O meu objetivo era servir. E aqui está dizendo que a gente se liberta das algemas. Aquele que não se libertar, gente, como nós estamos fazendo esse estudo para dar ênfase à nossa consciência, aquele que não se libertar é porque não estudou e não aceitou. O nosso querido Manuel Flamengo de Miranda disse, depende do aceitar de cada um. Joana de Ângeles também. Então, aqui tem o mesmo assunto que nós já conversamos a respeito, né? É a obstinação em disputar satisfação egoísta. Nós não temos nenhuma intenção de ser a melhor religião do mundo, de ser melhor do que os outros, nós não temos essa ideia. A nova fé vem alargar-lhe a senda para mais elevadas formas de evolução. Quer dizer, quando a gente trabalha em caráter libertador de consciência, nós estamos crescendo. Cada vez mais não estamos vendo de indiferença, cultivando política religiosa, nada disso, né? O Evangelho
não como tratado de regras disciplinares nascido no capricho humano, mas como salvadora, é, salvadora mensagem de fraternidade e alegria. Eu já falei, o Evangelho ser vivido assim, como uma fonte para salvar nossas almas. O Espiritismo será, pois, indiscutivelmente a força do cristianismo em ação para reerguer as almas humanas e sublimar a vida, né? Aí tem alguém que agora adora as minhas observações, não é isso? Está aqui, ó, ficou muito lindo. Ó. O Espiritismo será, pois, indiscutivelmente a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e a sublimar a vida. E o Espiritismo veio para nos ajudar nesse campo, nessa beleza divina. O Espiritismo, esqueçamos por um instante o paraíso distante, para ajudar na construção do nosso próprio céu. Quer dizer, quando a gente começar a trabalhar esse nosso sentimento com esse carinho, com esse amor, nós começamos a libertar a nossa consciência. E nós temos aqui ainda essa aliança da ciência e da religião, a ciência e a religião, que houve necessidade até hoje. Tem pessoas que não acreditam na alma, nem na reencarnação. A Índia, China, Japão, Grécia Antiga, essas nações quase todas, a reencarnação predomina no conhecimento. Mas aqui no nosso Brasil, na América do Sul, América do Norte, as pessoas ainda ignoram em várias nações religiosas, igual a Espanha, Portugal, ainda ignora a reencarnação. Mas a ciência provou, através dos ensinamentos passados, a ciência provou que a imortalidade, através da psicanálise, provou a existência. Por que da fobia? Por que dos desgostos? Por que dos traumas? Foi provado pela espiritualidade que são heranças do passado. E a psicanálise provou, através da terapia de vidas passadas, que os traumas, os complexos, os traumas, os condicionamentos do passado que temos agora são herança de vidas passadas através da psicanálise, né? Bem direitinho. E nós, então, encontramos, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre alguns pontos desses ensinos tem que ser levantado. Então, nós, através dos estudos da ciência e da religião, nós vamos conversar, como diz Frei Fabiano de Cristo, conversa de cochicho de pé do ouvido a pé do ouvido, ela vai se dilatando devagarinho. Aqui diz a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada um as coisas a seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repele. Faltava com que encher o vazio que separava os traços de união e aproximar, para se aproximar. O que aproximou foi o Espiritismo. O Espiritismo. Leon Denis, nesse livro também, muito conhecido, né? No Invisível, de Leon Denis, ele mostra que, aqui logo no primeiro capítulo, né? Sobre a importância desses grandes cientistas nossos do passado, né? E ele fala a ação, a distância da alma, o meio de se relacionar. No primeiro capítulo fala justamente sobre esse assunto da ciência e da religião, né? As observações dele com relação à ação e à distância de uma alma sobre a outra se acha estabelecida pelo fenômeno telepático e magnéticos de transmissão de pensamento e exteriorização
dos sentidos na faculdade, porque cientificamente o Espiritismo nos prova, através dessa beleza, das pesquisas foram feitas por De Roches, por outros companheiros nossos, William Crook, Alexandre Kizakov e muitos outros. O William Crook, então, foi um cientista que ele não admitia a imortalidade da alma. Ele questionava isso. Mas ele foi fazendo experiência, quando ele chega na quarta ou quinta experiência, ele se identifica com a vida espiritual. E quando ele se identifica, ele passa a aceitar, que é considerado um dos maiores astros, William Crook, inglês. Ele se retrata como sendo um partidário da ideia da imortalidade da alma, né? E a gente nota essa beleza da ciência, né? E como a gente está lembrando aqui, né? Uma vez comprovados pela experiência, essas relações, nova luz se fez. Quando começou a se identificar que esse estudo aqui de Leon Denis, quando começou, nova união se fez, dirigindo-se à razão, essa nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em todo, pessoas, não há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral. Como eu estava falando de Frei Fabiano, que a exermava sem tentar resistir, em vez de outro dia, eu estava assistindo um irmão evangélico, ele falando, disse, não, a igreja não salva, a igreja ensina. Nós espíritas concordamos plenamente. Como ainda ontem eu estava falando, tem pessoas que querem a solução, mas não se ofertam, mas não querem aprender. Então, aqui está mostrando, né, que após uma elaboração que durou mais de 200 séculos, chega ela à sua plena realização, marcar uma nova era da humanidade. Essa nova era é a era do Espiritismo. E o Espiritismo vem nos trazer essa ênfase, essa beleza, esse carinho para todos nós. E nós estamos chegando ao final do nosso estudo, no Evangelho, primeiro capítulo, item de 6 a 8, de 5 a 8, e nós tivemos essa obra, roteiro do nosso querido Emmanuel, sobre o Espiritismo, e Leon Denis, mostrando através dos estudos, através das pesquisas materialistas que foram feitas, encontrou também um meio de nos esclarecer melhor sobre a beleza que o Espiritismo trouxe para o esclarecimento de nossas almas. Nós estamos, assim, muito felizes. Chegamos ao término do nosso estudo da noite de hoje, com muito amor e com muito carinho. Muito obrigada pela atenção e carinho de todos. E, nesse instante, eu deixo sempre além do convite. Não deixe de estudar com carinho o Evangelho de Jesus. Não deixe de estudar. Procure com todo amor, com todo carinho, e se lembre até sobre a fé, que eu sempre tenho tocado nesse assunto, capítulo 19, 20 e 24 do Evangelho, que todos nós devemos estudar com carinho todo especial. E ter consciência no livro dos Espíritos também da lei de Deus, que é para a gente se tornar o verdadeiro espírita, como diz o nosso querido Leão. E o nosso querido Allan Kardec também nos cobra muito essa atenção, que o verdadeiro espírita é aquele que abraça o Cristo, é aquele que põe em prática a vontade do Cristo. E nós estamos aqui encerrando, deixando esse convite, esse abraço fraterno para todos. Mas nunca insista em convencer ninguém. Sempre procure com calma aproveitar as oportunidades para deixar seu ensinamento, para deixar a sua participação na divulgação do Espiritismo.
E assim sendo, vamos orar, encerrando o nosso trabalho da noite de hoje, agradecendo Jesus, estamos aqui, Pai, com todo o êxito do nosso empreendimento da noite de hoje, rogamos as tuas bênçãos, tua luz, teu amor, Jesus, por tudo que procuramos realizar, que nossas palavras, nosso desejo, seja uma fonte de luz por onde for divulgada. Deus abençoe a todos que entrar nessa sintonia conosco. A bondade de nosso Senhor Jesus Cristo e os ceareiros de Maria ajudai a todos. Como eu lembrei, o nosso querido Emanuel, o nosso querido Leão Denis e outros, que Deus abençoe. Nosso querido Frei Fabiano, Manuel Flamengo de Miranda, que esses amigos espirituais continuem encontrando acesso em nossos corações. E todos aqueles que tiverem dificuldade, como os emissários do Espiritismo prometeram, todas as vezes que tiver dificuldade, procure-nos, peça a nossa ajuda, que nós estamos sempre prontos para ajudar. E nós estamos aqui para isso. Muito obrigado, Jesus, e assim sendo, nós pedimos permissão para dar por encerrado nossos estudos da noite de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. Que assim seja, Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus.